Opa, show de bola. Vamos nessa, vamos lá. Mais uma questão, treinando, ganhando mais confiança. Olha só, sendo x menos 3, x mais 6, os três termos consecutivos de uma progressão geométrica. Então, ó, o que está dizendo aqui? Que esses três termos, não é isso? Ó, esses três termos aqui são termos consecutivos. Então, o A1, o A2 e o A3, ó. Então, a gente pode denominar assim, não pode, professor? A1, A2 e A3. Ok, exato, certo. Como está dizendo que é progressão geométrica, então a gente tem uma condição de existência para isso aqui, né? Então, ó, três termos consecutivos, progressão geométrica, certo? A gente tem, né, uma condição. Qual é a condição? A gente pode trabalhar sempre o seguinte, ó, que o A2 dividido por A1 é igual a3 dividido por A2. A3 dividido por A2. Certo, professor? E nesse caso aqui, ó, quem é o A2 é x, então a gente pegaria x dividido por x menos 3, que é o A1, é igual a quanto? X mais 6 dividido por x. Ah, professor, então quer dizer que aqui, ó, quando a gente multiplica aqui, a gente acha a mesma relação que se a gente pegasse lá e elevasse ao quadrado, né? Exatamente, ó, porque x vezes x, x ao quadrado. Então, é a mesma coisa de a elevado ao quadrado, ok? Então, tanto faz, ó, tanto faz a gente utilizar esse processo ou a gente utilizar o quê? Essa outra relação que diz que a ao quadrado é igual a 1 vezes A3. A ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Quem é A? X. Então, veja que x ao quadrado vai ser igual. Quem é A1? X menos 3, que multiplica. Quem é A3? X mais 6. Então, veja que é a mesma situação, ó, a mesma circunstância. Quando a gente multiplicar aqui, o que a gente vai obter? Ó? Veja, x vezes x, x ao quadrado. Aí, aqui agora multiplicando x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6 mais 6x, que é a mesma coisa, ó, que a gente vai encontrar aqui, porque lembra a distributiva, ó, a gente vai pegar esse x e vai multiplicar pelos dois valores, ó, a gente vai aplicar a distributiva. Então, x vezes x é x ao quadrado, e x vezes 6 é 6x, ó. Então, dá no mesmo, ok? Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, né? Só faltou colocar o quadrado aqui. E menos 3 vezes x, ou x vezes mais 6x, ó. Então, a gente está multiplicando primeiro o x. X vezes x, x ao quadrado, x vezes mais 6x, a mesma coisa, ó, multiplicou primeiro x. Mesmo, né, mesmo resultado, certo. E agora? Agora a gente multiplica o menos 3, ó, menos 3 vezes x, menos 3x e menos 3 vezes mais 6, mais 18, mais 18. Pronto, então a gente tem aqui, ó, a multiplicação do menos 3 agora, ó, menos 3 vezes, né, o x, menos 3x e menos 3 vezes mais 6 mais 18, que é o mesmo que se a gente pegar aqui, ó, e executar, ó, o 3, fazer o quê? A distributiva aqui, ó. Quando a gente faz essa distributiva, a gente obtém também essa mesma relaçãozinha, o mesmo resultado, ó, menos 3 vezes x menos 3x, menos 3 vezes, né, menos 3 vezes mais 6 dá quanto? Menos 18, menos 18, certo? Então, ó, a gente tem aqui a relação aí, independente se a gente está usando a ideia, né? Essa ideia aqui, ó, de trabalhar com essa relaçãozinha ou essa relação. Então, veja que independente aí, ó, da relação utilizada, a gente chega, né, à mesma equação. Sim, professor. E aqui,
E aqui agora, né, que a gente verifica o seguinte, ó, que se a gente jogar isso aqui para cá, o que que vai acontecer, ó? A gente vai ter x ao quadrado menos x ao quadrado vai ser igual a 6x menos 3x mais 18. Por que isso, professor? Porque isso aqui, o que que vai acontecer com isso aqui, ó? Isso aqui vai zerar, né? Isso vai zerar. Ah, ok. Então, da mesma forma, a gente pode observar aqui, ó, que a gente pode fazer o quê? Quando a gente tem um quadrado e um quadrado do outro lado, ó, x quadrado, a gente pode cortar. Então, o que que vai sobrar? Vai sobrar essa equação. E aí, essa equação aqui, ó, 6x menos 3x é 3x menos 18. Menos 18. Então, veja que é essa equação do lado de cá, é a mesma equação. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a zero, ó. Tá vendo? Isso aqui é igual a zero. Ah, ok. Se isso aqui é igual a zero, o que que a gente tem? Ó, que 3x vai ser igual, passando para o outro lado, vai ficar 18 positivo. Daí, x vai ser 18 dividido por 3. Sim, com isso a gente conclui que x aqui vai ser igual a quanto? Ó, x vai ser igual a 6, professor. X aqui é igual a 6, certo? Se x é igual a 6, aí agora a gente pode descobrir quais são os termos aqui dessa progressão geométrica. Como assim, professor? É só substituir. Veja que é só substituir aqui para a gente, né, descobrir aqui agora quais são os termos dessa progressão geométrica. Ó, x. Ah, ok. Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, o x vale 6, então vai ficar 6 menos 3, certo? O outro x aqui, ó, é o 6. E o último é 6 mais 6. Então, o que que a gente está fazendo aqui, ó? No lugar do x, está substituindo por 6. E daí, que agora a gente consegue descobrir, ó, 6 menos 3 é 3, aqui é o próprio 6, e 6 mais 6 é quanto? É 12. Daqui a gente consegue verificar que realmente a gente tem o quê? Então, ó, aqui a gente consegue verificar, ó, uma progressão geométrica. A gente tem, ó, uma progressão geométrica, uma PG. Certo. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó, o que que a gente tem se a gente pegar aqui, né, escrever nessa relação, ó, veja que a gente tem, ó, a ideia que agora, ó, essa PG, que é quem? É 3, 6, 12 e assim sucessivamente. A gente pode escrever qualquer termo aqui agora. Por que, professor, que a gente pode escrever qualquer termo? Porque, ó, em uma progressão geométrica, a razão é sempre quem? A razão é sempre um termo dividido pelo seu antecessor. No caso aqui, ó, 6 dividido por 2, então a gente vai concluir aqui que a razão é igual a quanto? Essa razão é igual 6 dividido por 2, não, 6 dividido por 3, né? Já estou querendo colocar o resultado. 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, que é igual a 2, ó. A razão é 2, né? 6 dividido, pronto. Então, daí o que que acontece? Agora, ó, a gente tem aqui, ó, essa progressão e quer saber o que? O quarto termo. Ou seja, né, o próximo é só multiplicar por 2. 12 vezes 2 dá quanto? 24. Então, o próximo termo aqui, ou seja, o quarto, né, isso, ó, o quarto termo dessa progressão geométrica é igual a quanto? A 24. Opa, 24. Alternativa correta, letra E. Beleza? Show de bola, não é isso? Bons estudos!